Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem. Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Se você quiser fazer seu mapa astral ou orientação vocacional, é só você olhar as descrições que está abaixo do seu vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante que é como viver no agora, no aqui e no agora. Será que a gente consegue viver no aqui e no agora através da astrologia? É claro que sim. Então eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho sobre a Lua e um pouquinho sobre o Sol. É importante a gente entender esses dois arquétipos. Existem infinitas possibilidades de interpretação referentes à Lua e o Sol. E hoje eu vou trazer uma delas aqui para que todos nós possamos aprender e ampliar. Então vamos primeiro começar a falar um pouquinho da Lua. Lua, passado de emoções, né? Passado de sentimentos, né? Então, são os sentimentos. Então, vamos trazer primeiro que a Lua não tem luz própria. Então, a gente só enxerga a Lua, né? Por conta dos raios solares. A gente não enxerga. Se não tivesse Sol, a gente não enxerga a Lua. Então, a gente só enxerga a Lua por conta dos raios solares. Então, a gente já subentende que a Lua, ela é um elemento morto. Ou seja, o que a gente tem que entender com relação a isso? O passado está morto, não existe passado. A grande questão é que nós arrastamos esse passado. Então, só quem tem luz própria são aqueles que querem renascer e viver no momento do agora. Então, essa aqui é uma parte bem importante. Então, quem quer realmente viver, ele renasce a todo tempo, a todo instante. Aqueles que não querem ter luz própria vão viver o que? Do passado. Então, quanto de passado você carrega dentro de você? O quanto de passado? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Que é importante a gente estudar Lilith, nódulos lunares, Lua, Saturno, as casas de água também. Isso é importante de a gente estudar todos esses elementos, porque vai trazer cada vez mais uma profundidade de você mesmo. Então, a Lua vai trazer principalmente as impressões inconscientes do ambiente. A Lua representa as minhas reações, né? Então, às vezes eu não entendo, não tenho a percepção do que está acontecendo dentro de mim. Então, às vezes eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo aquele sentimento. E às vezes eu quero reagir. Então, às vezes eu reajo àquele sentimento. Que forma? Uma forma de lutar contra mim mesma. Eu não aceito aquele sentimento porque eu não entendo aquele sentimento. Lembrando sempre que quem traz o entendimento é Mercúrio. Porque Mercúrio está pertinho do Sol. Então, Mercúrio ele tem o que? Uma capacidade, por isso que ele é um mensageiro. Porque ele está fazendo a mensagem, a ponte entre, né, o espírito e entre a terra. Então, é bem importante isso. E aí também a mesma coisa, né? Que é sempre um resultado. Então, se eu não tenho compreensão interna, não tenho clareza sobre o que eu estou sentindo, e às vezes eu estou sentindo alguma coisa que faz com que eu reaja, eu também não vou ter uma compreensão das impressões do ambiente externo. Porque é um reflexo, tudo é um reflexo. Não existe a parte externa, gente, não existe o externo, só existe vocês. Não existe nada que está fora de nós. O que está fora de nós é uma impressão. É uma impressão. É quando a gente vai fazer impressão na máquina, né, imprimir, a gente vê como é no computador, mas na hora que a gente vai olhar na folha, parece que é diferente, né? Então, existe uma impressão. É uma impressão do que a pessoa me passa. A imagem do outro me traz alguma coisa, mas de fato não existe. Então, ou seja, enquanto eu não conseguir processar o que eu sinto, então o que é o processar? A gente sabe que é Mercúrio. Mercúrio é o grande processador, né? O processador rege o que? As tecnologias, as informações. Então, enquanto eu não processar o que eu estou sentindo e expressar o meu sol, porque é o que acontece? Se a gente não expressa o nosso sol, a gente vai viver do passado. Se a gente não expressa o aqui e o agora, a gente vive do passado. A gente vive ainda constantemente nessas impressões inconscientes, porque eu ainda não tornei consciente. Eu vou viver do passado. Então, eu carrego o passado em mim e isso se torna pesado. Então, o que acontece? A gente fala, né? Ai, o coração tá pesado. Já tiveram isso? O coração tá pesado. Ai, tá angustiado meu coração. Ai, parece que tá tão pesado. Tô tão, né, carregado. Meu coração tá carregado. Parece que meu coração tá batendo. Se a gente não tiver dentro do nosso coração
sentimentos leves, que são expressões do que a gente está acontecendo agora, eu vou ter um coração duro, eu vou ter um coração rígido, ele não vai bater, não vai pulsar sangue para o meu corpo todo e automaticamente eu não vou ter ânimo e vitalidade. Então, ou seja, a baixa de vitalidade vem principalmente porque eu vivo do passado. Então, eu carrego o passado, se torna pesado. Então, ou seja, a gente sempre tem que lembrar, informações, né? Então, ou seja, são informações do ambiente. Toda informação, enquanto eu ficar cada vez mais sentindo, colocando aquela informação dentro de mim, então, ou seja, vou dar mais uma vez o exemplo da Coca-Cola. Então, a informação da Coca-Cola, eu ponho a Coca-Cola dentro de mim, eu ponho a Coca-Cola dentro de mim, a Coca-Cola é uma informação. Que sentido que tá levando a Coca-Cola? Ai, tô ficando com dor de estômago, ai, tá me deixando. Então, ou seja, a gente que continua a ficar mal, a gente que continua a ter sentimentos destrutivos. Se aquela informação, eu tô me alimentando todo dia, então eu tô dando o exemplo da Coca-Cola, eu tô me alimentando todo dia daquela informação e eu tô sentindo uma coisa ruim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá parar de comer aquela informação, ou seja, parar de tomar Coca-Cola. Para o que? Para o meu corpo posso sentir outras coisas. Então isso, a gente fica com esses sentimentos carregados do passado, sentimento é água, né? E aí a gente fica denso e assim eu reencarno. Ou seja, a gente tem sentimentos bem profundos que a gente nem entende, que são os sentimentos da casa 12, né? Que é um sentimento tão profundo, que eu nem entendo que eu tenho mais eles, mas eles estão lá. E quando a gente consegue sentir o signo, né, o arquétipo, as funções da energia da casa 12, do signo da casa 12, se eu realmente consigo entender, se eu sinto mesmo, então, ou seja, eu vou botar para fora. Quando a gente sente, a gente sempre depois de uma casa de água tem uma casa de fogo. A casa de fogo é o que é a expressão, é expressar aquilo que estava dentro de mim. Então, ou seja, se eu realmente entendo, se eu sinto realmente a energia que está na minha casa 12, a profundidade daquilo, e eu consigo pôr para fora, que eu já falei isso para vocês, que é o propósito da alma, que é o ascendente, se eu realmente ponho para fora, o que vai acontecer? Eu vou ficar leve. Eu vou ficar leve, eu não vou ter mais nenhum inimigo oculto dentro de mim que eu nem sei. Eu vou ficar leve e assim eu não reencarno mais. Então, ou seja, a gente consegue sair da roda de Sansara, claro, através da astrologia, lógico que sim. Depois a gente vai falar, então, dessas questões também da memória, né? Então, rege a memória, por que rege a memória? Porque eu ainda fico, né? Eu fico com a memória aqui, eu fico acumulando essas informações. Por que acumulando essas informações? Então, eu prefiro acumular informações que são memórias do que renascer e viver segundo o meu sol. Ou seja, eu tenho um sol no mapa astral, eu tenho que viver segundo o meu sol. O sol é que traz vitalidade para mim, não a lua não tem luz própria. Então, são essas memórias que nos faz o quê? Honrar as dores e frustrações. Então, eu fico honrando dor, frustração, dor e frustração, dor e frustração. E eu vou perdendo cada vez mais energia, mais ânimo, mais vitalidade. Então, a gente tem muito mais facilidade de honrar o que eu conheço do que vivenciar algo que eu não conheço. Então, eu tenho muito mais facilidade do que, eu prefiro ficar na dor. Por quê? Porque pelo menos aquilo faz com que eu esteja em algum lugar, mas isso não quer dizer que estar é ser. E isso é uma questão interessante que a gente tem que começar a compreender, né? Então, assim, honrar aquilo que nos causa dor é destruir a nós mesmos. E aí a gente vai, então, para a questão da água parada. Eu sempre gosto de trazer água parada, né? Então, guarda-se tanta informação que eu não consigo mais sentir ou respirar uma nova informação. Por quê? Eu prefiro me apegar àquilo, me apegar àquelas informações, né? Porque, de alguma forma, aquilo me faz ter segurança. Por isso que a gente fala na constelação familiar. Eu prefiro repetir o padrão, mesmo que o padrão da minha família cause dor, porque é mais fácil repetir o padrão do que fazer uma coisa diferente, do que respirar uma nova informação, do que sentir uma coisa nova. Eu prefiro. Então, o que acontece? Existem milhares de informações, os sentimentos dentro de nós. Existem muitos. Tanto é que existem tantos sentimentos que a gente, às vezes, nem consegue entender, que a gente só vai entender, principalmente quando a gente acessar a nossa casa 12.
E aí o que acontece? A gente prefere nos distanciar. Olha aí a casa 12. Eu prefiro me distanciar. Eu prefiro me afastar de determinadas pessoas. Ou seja, eu prefiro me afastar, me distanciar, deixar aquelas pessoas excluídas, energia da casa 12, sentimentos da casa 12. Por quê? Cada pessoa é um conjunto de informação. Para não sentir que também temos essa informação. Ou seja, eu prefiro, não quero nem ver, porque aquela informação, meu Deus do céu, eu vou ter que viver, sentir aquela informação, não quero. Né? Não quero, então eu prefiro assim, eu prefiro ficar distante, né? Então, ou seja, quanto mais eu me distancio, mais aquela informação que poderia vir para a superfície sair de você, ela não sai. O que ela vai acontecer? Ela vai ficando cada vez mais, ou seja, em camadas do subconsciente. E aí, aquela questão que eu comentei, quanto maior o sentimento dentro de mim, mais carregado, mais pesado eu fico. E aí vamos trazer o Sol, né? Então o Sol, o que o Sol representa? O Sol representa o centro do sistema solar. Ele representa o que? A vivificação do homem. Ele representa o conjunto aí de luz própria. Então, ele é a vida. O Sol é a vida. Então, é onde tem vida solar o tempo todo. A Lua não tem. A Lua é gelada, a Lua é fria, né? A Lua não tem calor próprio. Então, a vida que permite viver a potencialidade da expressão da unidade. Se eu vivo o meu Sol, eu consigo viver o que? Na unidade, eu não vivo pela metade. Porque o que acontece? Quando a gente está olhando a Lua, a gente sempre enxerga a mesma parte da Lua. A gente enxerga só uma parte. A outra parte a gente nem enxerga. Tanto é que teve uma questão esse ano que a China pousou na parte escura da Lua. Não se pode pousar na parte escura da Lua. Isso causa karma. Por que não se pode pousar? Porque a gente está o quê? Voltando para o passado, voltando para aquilo que já está o quê? Escuro. Por que eu quero retornar a um lugar onde não tem luz? É como se a gente não quisesse andar para frente, a gente fica andando para trás, a gente sai do tempo. Então, o Sol não tem escuridão, o Sol só existe o que é a verdade. Então, o Sol do nosso mapa astral é a verdade que nós viemos viver, é a nossa verdade interior. Essa é a verdade interior, uma verdade interna. Você vive da sombra do seu passado ou da luz do seu presente, né? Então, você fica vivendo da sombra de migalhas. Eu gosto de falar que passado é como migalhas, a gente vive de migalhas. Então, ou seja, por que a gente ainda continua a viver de migalhas se a gente tem a oportunidade de viver, né, uma plenitude, viver uma sensação de bem-estar muito ampla e eterna? Eu consigo viver isso através da astrologia. Então, o Sol é viver aqui e agora. Então, a gente escuta muito, você tem que viver o aqui, viver o agora. Como é que a gente faz isso através do nosso Sol? Estudos do nosso Sol. Então, você vai pegar o seu mapa astral e vai estudar o seu Sol. Então, viver do centro de nossas vidas é verdadeiramente viver. Pois, dessa forma, estaremos plenos e recarregados de energia. A Lua, ela é gelada, para ela se recarregar de uma forma momentânea, ela precisa do Sol. Mas o Sol não precisa mais de ninguém, ele precisa dele mesmo. Então, ou seja, o que a gente pode entender como isso? A gente precisa de nós mesmos. Precisamos de nós mesmos. A Lua é dependente do Sol para ser vista. Quantas pessoas são dependentes da luz dos outros para ser vistas? Por isso que eu falo, as pessoas vivem da sombra dos outros, da luz do outro. Como a gente é dependente, como é a Lua. Lembrando sempre a lei hermética, que está em cima igual que está embaixo. Você quer viver mais a energia lunar ou você quer viver mais a energia solar? Então, ou a gente vive da energia solar, onde nós somos o protagonista, nós somos a estrela da nossa vida, ou viveremos sempre da migalha da luz dos outros. Eu não quero viver de migalha. Se você não quer viver de migalha, você pode estudar através do seu mapa astral. Então, a única forma de produzir energia própria é viver o signo e a casa onde está o Sol. Mas ainda a gente tem tanta crença, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanto medo de brilhar, né? Na verdade, a gente tem medo de brilhar. A gente tem medo de sermos nós, porque o Sol vai falar de quem é nós internamente. Quem somos nós internamente? A gente tem medo de ser, né? Que a gente prefere cantar a canção de outra pessoa sem produzir a nossa própria. Então, ou seja, a gente copia.
A lua copia, ela depende, então ela copia a luz do outro, mas ela não consegue produzir. É a mesma coisa, as pessoas elas copiam o que o outro faz, sem esse mesmo outro produzir. Por que não produz a si mesmo a sua luz, né? E se alimenta dessa luz. Uma das coisas mais importantes, só para a gente encerrar esse vídeo, é que quando a gente vai trabalhar principalmente alimentação, a gente já vê muitas pessoas vivendo de luz. É muito engraçado, né? Quem rege o sol rege o coração. A gente não consegue viver sem batimento cardíaco. A gente não consegue viver, a gente morre sem batimento cardíaco. Mas o nosso estômago, ele é onde, de certa forma, que está relacionado com a energia de câncer, e lua rege câncer, ele que faz o processo alquímico dos alimentos. Então, ou seja, mas eu posso viver sem estômago? Pode, porque você não precisa necessariamente comer. Você não precisa comer. Você pode produzir energia interna. Você não precisa mais comer, você não precisa mais depender da energia externa que vem dos alimentos para você estar vivo. A gente não precisa. Então, ou seja, o estômago, ou seja, isso é muito uma coisa bem interessante. A gente tem dois sistemas dentro de nós. Isso é legal que eu quero passar para vocês. Que isso faz todo o sentido que a gente está comentando. A gente tem dois sistemas. A gente tem o sistema superior, que está relacionado com o meu cérebro, né? E o nosso sistema inferior. Quem faz o limiar é o coração. Então, acima do coração é um sistema e abaixo do coração é um sistema. O que acontece? Nós vivemos muito dos nossos sistemas inferiores, né? Então, ou seja, praticamente os nossos órgãos, né, na parte inferior do coração, eles são o que? Muito ativos. A gente ativa muito essa parte. E os órgãos, né, principalmente o cérebro, que está acima do nosso coração, quase ele não é ativado, a gente quase não pensa, né? A gente quase não pensa, a gente quase não consegue produzir as nossas ideias, pensar por nós mesmos. Então, o que acontece? Muita gente que vive de luz, que vocês podem até produzir, eles têm um atrofiamento, eles têm uma inatividade dos órgãos da parte inferior do coração. E eles estão vivos. Por que eles estão vivos? Porque eles estão vivendo dos órgãos superiores. Eles estão vivendo principalmente das glândulas, eles estão vivendo principalmente do seu cérebro. Então, eles vivem. O lugar mais importante da nossa vida é a nossa cabeça, por isso que ela está acima, por isso que ela tem ela tem uma caixa, ela tem uma barreira hematocefálica. Então é super importante a gente entender a astrologia junto com o nosso corpo. Então, ou seja, eu posso ficar sem comer? Lógico que pode. Claro que você pode ficar sem comer. Quanto mais a gente come, mais a gente morre, porque a gente está dependendo da energia externa. Então, o que a gente pode fazer? Ah, Marcela, e a gente já falou sobre isso, né, aqui no canal, mas quantas pessoas fazem Jesus e estão vivas? Quantas pessoas? Então, ou seja, isso é um mito. Mas o que acontece? A gente prefere viver do passado e a gente prefere se alimentar e se retroalimentar, principalmente de dores, sofrimento, tristezas. E aí o que acontece? Que a Matrix, né? A Matrix, ela se alimenta disso. E aí, cada vez mais, a gente vai nos distanciando do nosso verdadeiro sol. Então, gente, um grande beijo para vocês. Eu espero que esse vídeo possa ajudar, orientar vocês cada vez mais no estudo e também no autoconhecimento e no aprofundamento de vocês mesmos. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!